Ver se a gente consegue agora demorar um pouquinho. Peço desculpas aí vocês ficarem esperando durante esse tempo aí. Tá muito devagar tudo aqui. Agora a gente conseguiu, o filho conseguiu ajustar aqui, né? Vamos ver se a gente consegue ir tocando aqui agora. Então nós 23 de maio hoje, estamos entrando numa semana importante no calendário metodista, no calendário da igreja, que onde assim é uma das datas importantíssimas do nosso calendário. E a gente vai estar enfatizando um pouquinho sobre a questão, né, da história do metodismo. Então vocês verão hoje, eu nem vou estar pregando, tá? Só para você ter uma ideia, não vai ser eu que vou trazer a mensagem hoje. Vocês terão uma surpresa. Então nós vamos estar, quero te convidar para nós estarmos lendo agora a palavra do Senhor nesta manhã. Se encontra lá em Isaías capítulo 61. Que nos diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, vestes do louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem os carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus, e comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade. Do roubo far-lhes fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu com o manto da justiça. Como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Uma palavra extremamente salvífica, uma palavra de salvação, uma palavra de esperança, de vida eterna, que Deus utiliza Isaías aqui nessa profecia. Uma palavra, inclusive, utilizada pelo próprio Jesus quando estava na sua missão aqui na Terra. Ele começa num dos seus momentos de missões aqui, ele usa justamente essa palavra, ele lê essa palavra perante os religiosos da época, que ele dizia que o Espírito do Senhor estava sobre ele, porque o Senhor ungiu ele para pregar as boas novas aos quebrantados, para trazer esperança aos desiludidos, aos desesperançados, aos abatidos, aos oprimidos, aos que estavam em prisões.
Esse foi Cristo, Jesus, que traz essa palavra poderosa, uma palavra de vida eterna, uma palavra de luz, uma palavra de renovo, de esperança. E assim nós observamos o quanto o Senhor ali foi tão profundo na simplicidade das palavras, mas na profundidade das ações da sua missão aqui na terra. Então essa profecia de Isaías, em parte, ela se cumpre justamente com Cristo, quando Cristo vem na terra. Mas ainda uma parte dela para se cumprir ainda, que é justamente a vinda pela segunda vez, a segunda vinda de Cristo. É essa que nós aguardamos. A primeira veio, a primeira se cumpriu na íntegra. E agora nós guardamos a segunda vinda de Cristo. Essa tem que ser a minha esperança, a tua esperança, a nossa esperança. Que Cristo voltará. Ainda que eu possa vir partir hoje ainda com Cristo, venha deixar essa terra, mesmo assim, a segunda vinda para mim então veio, aconteceu, se eu partir em Cristo. Então essa é a grande promessa. Ela pode tardar, mas ela não falhará, jamais falhará. Possamos nós pensar que ela não se cumprirá. Ah, mas quantos já morreram e Cristo não veio para as pessoas, mas as pessoas estão em Cristo hoje. As pessoas perderam, né, vamos dizer assim, a sua vida física aqui nessa terra, mas onde está a sua alma agora? Onde está o seu espírito agora? Essa é a grande, essa é a grande, vamos dizer assim, a grande recompensa do cristão. Então, por isso que nós podemos nos alegrar. Vamos estar ouvindo o louvor nesse momento, depois nós vamos continuar. Ouvimos aí uma letra do pastor Hudson, Terra Seca, uma letra extraordinária, uma letra tão atual para a igreja, né? Nós queremos saudar aqui os irmãos e irmãs que estão conosco nesta manhã no chat. A minha esposa está ali, a irmã Noemi, a irmã Ireni, a irmã Vera, que continua no hospital ainda, né? Nós orando pela irmã Vera, Deus possa estar ali abençoando, alegrando a sua serva. Eu creio que dentro de pouco estará já plenamente restaurada, já desfrutando junto aos seus familiares também. Irmã Cláudia, irmão Leonei, irmã Dolores, irmão Edson, que está aqui conosco, a irmã Heloísa. Então, nós queremos louvar pela vida de cada um de vocês, seus familiares, todos que têm estado conosco nessas manhãs de domingo. Que eu quero te convidar para a gente estar, você já está lembrando, para colocar em oração. A nossa intenção era iniciar em junho agora já, né? Mas não vai dar ainda. Então nós vamos estipular preliminarmente, tá, irmãos e irmãs? A gente depois se frustra porque a gente não consegue cumprir depois as datas. Mas vamos guardar a data do dia 4 de julho. 4 de julho é uma data importantíssima para os Estados Unidos, uma data especial, né? Da independência norte-americana, justamente. Mas para nós, ela poderá simbolizar o nosso retorno presencial na nossa igreja aqui. Tá? Então vamos orando. Dia 4/7. Coloque aí nas suas orações que Deus possa permitir que nós possamos nos reencontrar novamente. Dia 4/7, o culto de ceia. Será também o culto de ceia, o culto da nossa, vamos dizer assim, nosso retorno, né, à casa do Senhor, de maneira presencial agora. Porque na casa do Senhor, o culto nós procuramos estar sempre fazendo. Né? O nosso culto, aquele culto que Paulo fala, culto racional, o culto a Deus é um culto sempre, né? A adoração é sempre, tem que ser contínua. Mas aquele momento ritual, aquele momento celebrativo como comunidade de fé, nós queremos que o dia 4/7 seja essa data especial, que a gente possa estar abrindo a nossa igreja aqui e estar recebendo os irmãos e irmãs para um momento solene, um momento de adoração, mais um momento de adoração, mais um momento principalmente de comunhão, juntamente com os irmãos e irmãs. Quero que vocês estejam colocando isso em oração, para que possamos cumprir com essa meta aí. Pastora Maria de Lourdes chegou ali também agora. Nós louvamos a pastora Ludinho, o pastor Antão, seus familiares.
agora eu quero falar um pouquinho, irmãos e irmãs, justamente sobre essa história, né? Que nós estamos, a partir de amanhã, a igreja, o calendário, já estamos na semana, que é justamente a questão do 24 de maio, a data do coração aquecido. Aqui a sede nacional, né, coloca um coração aquecido. Anuncia as boas notícias da graça. E aqui a gente não quer que você se apegue, isso aqui é uma coisa mais teológica, tá? Mas só para, eu quero explicar um pouquinho antes da mensagem, para a gente ver um pouquinho sobre a história. John Wesley, ele teve sempre cuidado, irmãos e irmãs, e isso é uma coisa muito, muito legal, assim, que eu que estudo, que tento trabalhar, que eu procuro tá me inteirando na questão mais da teologia, eu tenho cuidado de, ao ler a teologia, ao ler os livros, ao ler os vários pensadores, teólogos do passado, uma coisa sempre ficou clara para mim, mesmo antes de eu chegar ao metodismo, é de que John Wesley sempre foi um homem muito cuidadoso em todos os seus projetos. John Wesley, ele é aquele tipo de pessoa que ele sempre teve esse cuidado, um cuidado, vamos dizer assim, um cuidado tanto com o aspecto racional como com o aspecto espiritual. John Wesley sempre teve esse apego em querer ensinar os seus discípulos, suas discípulas, preparar, capacitar eles para que pudesse depois colocá-los vamos dizer assim, fazendo a obra de Deus. Ele poderia talvez ser até um pouco perfeccionista no sentido de tentar ajudar, capacitar as pessoas. Ele não, de jeito nenhum, ele queria que as pessoas fossem ter um preparo, e esse é o correto, irmãos e irmãs, esse é o correto. Então, John Wesley sempre teve esse cuidado. Então, como é que é trabalhada essa questão de John Wesley? Ele sempre teve a Bíblia como o centro de toda a sua teologia, de toda a sua vida, de toda a sua fé, de toda a sua prática. John Wesley sempre centrou a Bíblia como a fonte, como a inspiração, tanto da questão da fé como da racionalidade. John Wesley nunca foi extremamente racional, como era na sua época muitos dos teólogos. Nós temos muitos teólogos que naquela época, antes de Wesley, ele era extremamente racionalista, eram homens que davam muita ênfase à razão. John Wesley sempre deu ênfase à razão, mas ele com muita moderação. Assim como teve depois de John Wesley muitos homens que deram muita ênfase à questão da fé, à questão da experiência. Só que razão em extremo e experiência em extremo, irmãos e irmãs, são extremos perigosos. Porque se eu for extremamente racionalista, eu vou ser humanista e não vou ser cristão. Esse é o grande erro de muitos teólogos, de muitos pastores, porque eles se tornam em extremo racionalistas, eles se tornam racionais, extremo humanistas, eles se tornam uma filosofia, né, humanista. Se eu me apego demais à experiência, eu me torno um fundamentalista. Eu me torno muitas vezes quase que um religioso, um fariseu, porque a experiência está acima da própria razão. Isso aí é muito ruim. Então, como não foi John Wesley que fez esse arsenal aqui da criação, tradição, razão e experiência, isso aqui foi os estudos que onde assim as pessoas, né, os metodistas, os estudiosos, viram que estava muito bem articulado. Então John Wesley pegava a Bíblia como a fonte inspirativa. E aí colocava a criação como propósito criador de Deus e seu propósito de restauração. Ele via na criação um projeto de Deus que estava centrado na Bíblia. A tradição servia como visão de como a igreja ela conseguia interpretar o texto através dos tempos. É para isso que serve a tradição. E por isso que a gente tem o cuidado em usar o termo tradicionalismo, né? Nós gaúchos, nós somos extremamente tradicionalistas, porque nós temos alguns costumes, algumas culturas que podem ir mudando de acordo com o tempo. Mas quando a gente fala em tradição, e a tradição aqui da igreja, é como a igreja interpreta
os textos através do tempo. E uma coisa bem clara, que o texto bíblico ele não muda. O que muda muitas vezes é a maneira como eu vou interpretar ele. Se eu interpretar ele de qualquer maneira, a Bíblia vai ser um livro comum para mim, porque se eu não usar as regras da hermenêutica, as regras da interpretação, irmãos e irmãs, é onde surgem as heresias. E John Wesley sempre teve esse cuidado para com a interpretação bíblica. A razão ali, a reflexão, né? Ou seja, eu preciso ter essa mente sadia, essa mente bem reflexiva sobre o significado do texto. Porque se eu começar a espiritualizar demais o texto, vai ser uma bolha, porque daqui a pouco vai estourar e eu vou fazer uma bobagem, eu vou criar uma heresia. Por isso que a razão precisa estar extremamente bem adaptada, né? Bem ponderada na questão da Bíblia. E a experiência é o meu relacionamento de Deus através da vida devocional. Então, John Wesley, irmãos e irmãs, assim, isso fica muito claro para quem estuda um pouquinho mais ele, o quanto John Wesley tinha o cuidado, quanto ele tinha essas minúcias de não tornar o evangelho uma coisa enfadonha, uma coisa extremamente pesada, ou uma coisa artificial. Então, um dos melhores, vamos dizer assim, se a gente poderia trazer um aspecto, uma característica de John Wesley, eu colocaria como equilíbrio. Foi um homem extremamente equilibrado, ele soube utilizar a teoria, ele lia demais. Tanto é que na história diz que ele acordava por volta de 5 e meia da manhã. E ele fazia sua oração, e ele ia meditar. Primeiro, ele ia ler todos os jornais que chegavam naquele tempo ali, porque ele estava na Inglaterra, era um país extremamente avançado na época, talvez o país mais avançado do mundo naquele momento ali, no século XVIII. Então, ele tinha, e por ser professor, por ser um cara extremamente culto, um erudito da época, professor de Oxford, então chegava para ele muitos jornais. E ali ele tinha na mão ali o que estava acontecendo. Ele queria saber o que Deus estava fazendo no mundo. Era mais ou menos assim que ele tinha essa visão de ler os jornais. Né? Vamos ver o que Deus está fazendo no mundo hoje. E aí ele lia. É claro que muitas notícias que chegavam nos jornais naquele tempo eram notícias muitas vezes de uma semana, de um mês atrás. Por quê? Porque não tinha essa velocidade da tecnologia que nós temos hoje, que chega instantaneamente. Acontece um acidente agora lá na China, no mesmo instante nós estamos sabendo aqui. Que isso as contingências da tecnologia. Naquela época eu não tinha como saber assim. Então John Wesley tinha isso. Ele sempre foi um homem da teoria, mas da prática. Sempre foi um homem da razão, mas também da sua experiência de fé. Foi sempre um homem que ele exigia muito dos seus discípulos, mas que ele também sabia ouvir. Tinha momentos que ele não queria colocar alguns pregadores que não estavam capacitados na visão dele. Aí precisavam uma pessoa, né, um servo, uma serva do Senhor, dizer assim, Wesley, calma aí, é Deus que está usando, já vimos ele pregar, e Deus usa essa pessoa. E John Wesley então pegava e abria a mão, deixava com que essa pessoa se tornasse uma pregadora, um itinerante, né? Um pregador, um missionário itinerante. Então essa é a história que a gente vê um pouquinho no metodismo. E a gente vê o quanto ele teve esse cuidado, o quanto a história vai mostrar que o que John Wesley faz vamos dizer assim, é uma das bases do metodismo. Se o metodismo hoje, digamos assim, não segue, né, na sua planificação mundial conforme os ditames deixados por John Wesley, é porque não querem ou estão se desviando, mas ele deixa um legado maravilhoso para o seu povo. John Wesley não faz parte da Trindade, a gente precisa deixar bem claro isso, irmãos e irmãs. Eu tenho muito cuidado, porque porque eu vejo que tem muitos irmãos e irmãs, e aqui não é uma crítica, é uma visão minha, que tudo se pauta em John Wesley. Se vocês forem ver aqui numa das pesquisas mesmo, umas fontes de pesquisa que eu faço, tem irmãos que se baseiam só em Wesley, só no Wesley. A gente precisa ter um cuidado, a gente precisa ter esse equilíbrio. John Wesley é um dos, vamos dizer assim, né, um dos grandes homens de Deus usado no passado. E a gente está aqui, tanto é que eu estou trazendo aqui, a gente está tendo esse cuidado de resgatar um pouquinho esse contexto histórico,
Mas John Wesley era um homem falho, era um homem pecador, conforme nós, que foi transformado um dia. Então nós não podemos endeusar, né? Não podemos, assim como muitos presbiterianos endeusam o Calvino, como muitos luteranos endeusam Lutero. Nós precisamos ter esse discernimento. São homens que Deus usou no passado, que a partir deles criaram-se uma instituição, um luteranismo, um calvinismo, um metodismo. Mas espera lá, quem está na fonte, quem está no princípio, a pedra fundamental não foi Lutero, não foi Calvino, não foi Wesley, foi Jesus Cristo. Essa é a nossa base, esse é o nosso fundamento. Então, por isso nós precisamos ter esse cuidado. Tá? Então, eu sempre gosto de trazer isso para que a gente possa ter essa visão, esse discernimento eclesiástico, para que a gente não ultrapasse, né, demais as fronteiras. Assim como também não podemos negar, não podemos deixar de lado também esses fatores relevantes deixados, esse legado maravilhoso deixado por John Wesley. Bom, neste momento eu vou te convidar para a gente estar ouvindo uma mensagem pregada há mais ou menos 320 anos atrás. Uma mensagem de Deus, uma mensagem pregada por John Wesley, traduzida pelo pastor Rafael Melo, e eu quero te convidar para você prestar atenção como era. Talvez o som, o áudio não seja o melhor, mas a gente vai tentar, dentro do possível, estar meditando, estar escutando agora. Quero que você preste atenção e acima de tudo, para o seu elevo espiritual, é uma mensagem de Deus. 300 e poucos anos atrás, não interessa. A Bíblia tem 2000 anos e é uma palavra inspirativa que fala comigo e com você. Então eu creio que também nesse sermão de John Wesley, pregado há mais de 300 anos, também possa falar conosco nessa manhã. Idolatria espiritual. Sermão pregado por John Wesley, com texto base em 1 João, capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Existem duas palavras que ocorrem diversas vezes nesta epístola: paidia e tequinia, as quais nossos tradutores conferiram a mesma expressão, filhinhos, mas o significado delas é muito diferente. A primeira é muito propriamente atribuída, filhinhos, porque significa bebês em Cristo, aqueles que têm estado ultimamente no seu amor, e são ainda fracos e instáveis nele. A última deveria com mais propriedade ser atribuída a filhos amados, uma vez que ela não denota algo mais do que a afeição do orador por aquele a quem ele tem procriado no Senhor. Um historiador antigo relata que quando o apóstolo esteve tão enfraquecido pela idade, não sendo capaz de pregar, ele foi frequentemente trazido para a congregação, em sua cadeira, e afirmava justamente: amados filhos, amem uns aos outros. Ele não teria dado um conselho mais importante. E igualmente importante é este que se coloca diante de nós, igualmente necessário para toda parte da Igreja de Cristo. Amados filhos, mantenham-se distantes de ídolos. De fato, existe uma ligação íntima entre eles. Um não pode subsistir sem o outro, já que não existe um alicerce firme para o amor de nossos irmãos, exceto o amor de Deus. Também não existe possibilidade de se amar a Deus, exceto se nos mantivermos longe de ídolos. Mas quais são os ídolos de que o apóstolo fala? Esta é a primeira coisa a ser considerada. Nós podemos, então, em segundo lugar, inquirir: como nós podemos nos manter longe deles? Em primeiro lugar, quais são os ídolos do que o apóstolo fala? Eu não imagino que ele queria dizer, pelo menos não principalmente, os ídolos que eram adorados pelos pagãos. Aqueles para os quais ele estava escrevendo, quer fossem judeus ou pagãos, não estavam correndo muito esse risco. Não existe probabilidade de que os judeus agora convertidos tivessem sido alguma vez culpados de adorá-los. Tanto quanto os israelitas estiveram profundamente entregues a essa idolatria grave, por muitas eras, eles dificilmente estiveram alguma vez envolvidos nisso, depois de seu retorno do cativeiro babilônico. Desde aquele período, todo o grupo de judeus tinha mostrado uma constante e profunda aversão a isso. E os ateus, depois de terem se voltado uma vez para o Deus vivo,
tinham pelos seus ídolos anteriores a mais extrema abominação. Eles abominavam tocar em coisas sujas. Sim, eles escolhiam sacrificar suas vidas, a voltarem a adorar aqueles deuses a quem eles agora sabiam tratarem-se de demônios. Nem nós podemos razoavelmente supor que ele fale daqueles ídolos que são agora adorados na igreja de Roma, quer anjos, ou as almas dos santos mortos, ou imagens de ouro, prata, madeira ou pedra. Nenhum desses ídolos era conhecido na igreja cristã, até alguns séculos depois do tempo dos apóstolos. Uma vez, de fato, o próprio João caiu ao chão para adorar, diante da face de um anjo, que falava com ele, provavelmente confundindo-o pela sua aparência gloriosa, com o grande anjo da aliança. Mas a reprovação severa do anjo, que se seguiu imediatamente, protegeu os cristãos de imitarem aquele mau exemplo. Não faças tu isto. Por mais glorioso que eu possa parecer, eu não sou teu mestre. Eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. Adora a Deus. Apocalipse 22, 9. Colocando então os ídolos pagãos e católicos de lado, quais são esses dos quais somos aqui advertidos pelo apóstolo? As palavras precedentes nos mostram o significado desses. Este é o verdadeiro Deus. A finalidade de todas as almas que ele criou, o centro de todos os espíritos criados, a vida eterna. O único alicerce da felicidade presente, assim como da felicidade eterna. A ele, portanto, e tão somente, nosso coração é devido. E ele não irá desistir de seu título ou consentir que ele seja dado a algum outro. Ele está dizendo continuamente a todo filho do homem: meu filho, dá-me teu coração. E dar nosso coração a algum outro é idolatria clara. Assim sendo, o que quer que tire nosso coração dele ou o divida com ele é um ídolo. Ou, em outras palavras, no que quer que encontremos felicidade e que seja independente de Deus. Tome um exemplo do que ocorre quase diariamente. A pessoa que tem estado tanto tempo envolvida no mundo, cercada e fadigada com a abundância de trabalho, tendo por fim adquirido uma fortuna fácil, desprende-se de todos os negócios e se retira para o interior, para ser feliz. Feliz em quê? Para desfrutar, porque agora ela pretende dormir e passar o dia na inatividade agradável. Feliz em comer e beber o que o seu coração desejar. Talvez uma refeição mais primorosa do que aquela dos velhos romanos, que festejaram sua imaginação antes que a iguaria fosse servida, e que antes de deixar a cidade, confortaram-se com o pensamento de bacon gordo e repolho também. Feliz em modificar, desenvolver, reconstruir ou pelo menos decorar a velha mansão que ele adquiriu, e igualmente em melhorar tudo ao redor dela, os estábulos, o alpendre, os jardins. Mas neste meio tempo, onde Deus entrou? Em nenhum lugar, afinal. Ele não pensou nele. Ele não pensou mais no Rei dos Céus do que no Rei da França. Deus não estava nos seus planos. O conhecimento e amor de Deus estavam inteiramente fora de questão. Portanto, todo este esquema de felicidade no isolamento é idolatria, do começo ao fim. Se nós formos para os particulares, a primeira espécie dessa idolatria é o que João denomina o desejo da carne. Nós estamos aptos a tomarmos isso em um significado mais restrito, como se ele se referisse a um dos sentidos apenas. Não é assim. Esta expressão igualmente se refere a todos os sentidos exteriores. Ela significa buscar a felicidade na gratificação de algum ou de todos os sentidos externos, embora, mais particularmente, nestes três sentidos menores: gosto, cheiro e tato. Ela significa o buscar a felicidade nisto, se não de uma maneira grosseira, de uma maneira indelicada, através da intemperança declarada, por meio da glutonaria ou bebedeira, ou desavergonhada devassidão, ainda que de em alguma forma regular epicurismo, na sensualidade distinta, em tal curso elegante de autoindulgência, como não a perturbar tanto a cabeça, quanto o estômago, como não a prejudicar afinal nossa saúde, ou envergonhar nossa reputação. Mas nós não devemos supor que estas espécies de idolatria estão confinadas aos ricos e grandes. Nisto também, o dedo do camponês, como nosso poeta fala, pisa no calcanhar do cortesão. Milhares da classe inferior, assim como os das classes altas, sacrificam suas vidas a estes ídolos,
buscando sua felicidade, embora que de uma maneira mais humilde, em gratificarem seus sentidos exteriores. É verdade que a carne e bebida e os objetos deles são de um tipo inferior, mas eles ainda elaboram toda a felicidade que eles tanto têm, quanto buscam, e usurpam os corações que são devidos a Deus. A segunda forma de idolatria mencionada pelo apóstolo é o desejo dos olhos, ou seja, buscar a felicidade em gratificar a imaginação, utilizando-se principalmente dos olhos. Aquele sentido interno que é tão natural para os homens, quanto ver ou ouvir. Este é gratificado por tais objetos que são tão grandes e bonitos quanto incomuns. Mas, assim como para os objetos grandes, parece que eles só se agradam deles, enquanto são novos. Fôssemos observar as pirâmides do Egito, diariamente, durante um ano, que prazer elas proporcionariam então? Mais ainda, que prazer um objeto maior do que esses, o oceano, revolvendo a costa rica em moluscos, dá a alguém que esteja por tanto tempo acostumado a ele. Sim, que prazer nós recebemos, em geral, dos objetos maiores do universo, do longínquo e amplo céu azul, terrivelmente largo e maravilhosamente brilhante, com estrelas inumeráveis e luz incomensurável. Os objetos bonitos são, em geral, a próxima busca de prazeres da imaginação, as obras da natureza em particular. Assim, pessoas em todas as épocas têm se deleitado com cenas rurais e colinas e vales e quedas d'água de correntezas murmurantes. Outros têm se agradado em acrescentar arte à natureza, como nos jardins, com seus vários ornamentos. Outros com meras obras de arte, como edifícios e representações da natureza, se em estátuas ou pinturas. Muitos, igualmente, encontrar prazer nas vestimentas bonitas ou mobílias de vários tipos, mas a novidade deve ser acrescentada à beleza, assim como a grandeza, ou, logo, ela tornar-se-á insípida ao sentido. Nós estamos nos referindo à parte principal da beleza, ao prazer que muitos têm no seu animal favorito. Quem sabe um pardal, um papagaio, um gato, um cachorro pequeno. Algumas vezes isso pode ser devido a estes, em outras, a nenhum, mas as pessoas agradam-se de poder encontrar alguma beleza, afinal, o favorito. Não, possivelmente ele seja superlativamente feio aos olhos de todas as outras pessoas. Neste caso, o prazer parece surgir da mera extravagância ou capricho, ou seja, loucura. Nós devemos nos referir ao ápice da novidade, principalmente o prazer encontrado na maioria das diversões e deleites, os quais, fôssemos repeti-los diariamente, em poucos meses se tornariam extremamente chatos e insípidos. Ao mesmo tópico, nós podemos nos referir ao prazer que é obtido em colecionar curiosidades, se elas são naturais ou artificiais, quer velhas ou novas. Isto adocica o trabalho do virtuoso e torna todo o seu trabalho leve. Mas não é principalmente a novidade que nós imputamos o prazer em que recebemos da música? Certamente, esta tem uma beleza intrínseca, assim como frequentemente uma excelência intrínseca. Trata-se de uma beleza e grandeza de um tipo peculiar, não expressa facilmente, relacionada proximamente ao sublime e ao belo na poesia, que fornece um prazer raro. E ainda assim, admite-se que a novidade salienta o prazer, que se ergue de alguma dessas fontes. Do estudo da língua, do criticismo e da história, nós recebemos um prazer de uma natureza mista. Em todos esses, existe sempre alguma coisa nova, frequentemente alguma coisa bela ou sublime, e a história não apenas gratifica a imaginação em todos esses aspectos, mas igualmente nos satisfaz, por tocar em nossas paixões, nosso amor, desejo, alegria, devoção. A última dessas nos oferece um prazer enorme, embora estranhamente misturado com uma espécie de dor, de modo que alguém não deve se admirar da exclamação de um poeta refinado. O que é toda alegria e jovialidade, a não ser uma turbulência impura, quando a beleza é comparada à melancolia divina? O amor à novidade é incomensuravelmente gratificado pela filosofia experimental, e na verdade por todo o ramo da filosofia natural, que abre um campo imenso para as descobertas ainda novas. Mas não existe igualmente um prazer nisto, assim como nos estudos matemáticos e metafísicos, que não resultam da imaginação, mas do exercício do entendimento? A menos que nós digamos que a novidade das descobertas que fazemos, através das pesquisas matemáticas ou metafísicas, seja uma razão, pelo menos, se não o principal, dos prazeres que recebemos disto.
Eu insisto muito mais nessas coisas, porque bem poucos as veem, sob o verdadeiro ponto de vista. A generalidade dos homens, e mais particularmente dos homens de consciência e eruditos, está tão longe de suspeitar que existe, ou pode existir, o menor perigo nelas, que ela acredita seriamente que se trata de motivo de grande prazer dedicar-se totalmente a elas. Quem deles, por exemplo, não se admiraria e elogiaria a engenhosidade incansável do filósofo que diz: eu estou há 38 anos em minha paróquia em Umster e estou certo de que existem não menos do que 53 espécies de borboletas nela. Mas se Deus me concedesse alguns anos a mais de vida, eu não duvido que eu pudesse demonstrar que existem 55. Eu admito que a maioria desses estudos tem seu uso, e que é possível usá-los sem abusar deles. Mas se nós formos buscar nossa felicidade nessas coisas, então ela se torna um ídolo, e o desfrutar dele, não obstante possa ser admirado ou aplaudido pelo mundo, é condenado por Deus, como nem melhor nem pior do que a idolatria condenável. A terceira coisa, o amor ao mundo. O apóstolo fala sobre aquela expressão incomum, que é afirmada por nossos tradutores como o orgulho da vida. Usualmente se supõe que ela signifique a pompa e esplendor daqueles que são uma classe mais alta. Mas ela não tem um sentido mais extenso? Ela, preferivelmente, não significa buscar felicidade no louvor de homem, que acima de todas as coisas produz orgulho? Quando isto é buscado, de uma maneira mais pomposa, pelos reis ou homens ilustres, nós chamamos de sede de glória, que é quando é buscado de uma maneira mais simples, pelos homens comuns, nós denominamos cuidar da nossa reputação. Em termos claros, é buscar a honra do que vem de homens, em vez daquela que vem de Deus apenas. Mas o que cria uma dificuldade aqui é isso. Nós somos requeridos não apenas para não ofender a quem quer que seja, e providenciar coisas honestas aos olhos de todos os homens, mas para agradar a todos os homens para a sua boa edificação. Mas quão difícil é fazer isto com um olho único em direção a Deus. Nós devemos fazer tudo o que se nos apresenta para impedirmos que falem mal a respeito do bem que existe em nós. Sim, nós devemos valorizar uma reputação limpa, se for dado a nós apenas menos do que uma boa consciência. Mas ainda assim, se nós buscamos nossa felicidade nisto, nós seremos capazes de perecer em nossa idolatria. A quais desses tópicos precedentes o amor ao dinheiro se refere? Talvez, algumas vezes a um e algumas vezes a outro, já que ele é um meio de gratificar tanto o desejo da carne por causa do desejo dos olhos, quanto o orgulho da vida. Em qualquer um desses casos, o dinheiro é buscado com o objetivo de uma finalidade mais além. Mas ele é buscado algumas vezes por amor a ele, sem qualquer outra visão mais adicional. Alguém que seja devidamente um sovina ama e busca o dinheiro por amor a ele. Ele não busca coisa alguma além a não ser de colocar sua felicidade em adquiri-lo ou possuí-lo. Isto é uma espécie de idolatria distinta de todas as precedentes. Certamente a mais vil e mais comum idolatria que uma alma humana é capaz. Buscar felicidade, tanto em gratificar este ou outro dos desejos acima mencionados, é efetivamente renunciar ao Deus verdadeiro e colocar um ídolo em seu lugar. Em uma palavra, existem tantos objetivos no mundo em que os homens buscam felicidade em vez de buscarem-na em Deus, tantos ídolos em que eles colocam seus corações, tantas espécies de idolatria que eles praticam. Eu gostaria de levar ao conhecimento apenas de mais uma, embora ela, em alguma medida, possa ser incluída em diversas das precedentes. Sim, em muitos aspectos, sendo distinta de todas elas, ou seja, idolatrar a criatura humana. Sem dúvida, é da vontade de Deus que nós todos possamos amar uns aos outros. É sua vontade que possamos amar nossas relações e nossos irmãos cristãos com um amor peculiar, e esses em particular, a quem Ele tem feito particularmente úteis às nossas almas. Esses nós somos ordenados a amar fervorosamente, ainda assim com o coração puro. Mas isso não é impossível para o homem. Preservar a força e ternura da afeição, e ainda assim, sem qualquer mancha na alma, com pureza imaculada. Eu não quero dizer apenas não maculá-la pela luxúria. Eu sei que isso é possível. Eu sei que uma pessoa pode ter uma afeição inalterável por outra, sem qualquer desejo deste tipo. Mas ele é sem idolatria. Não se trata de amar a criatura mais do que o Criador. Não é colocar um homem ou uma mulher no lugar de Deus, dando a eles seu coração.
que isto seja cuidadosamente considerado, até mesmo por aqueles a quem Deus tem reunido, através dos maridos e esposas, pais e filhos. Não se pode negar que esses devem amar um ao outro eternamente. Eles foram ordenados a assim fazerem, mas eles não foram ordenados, nem lhes foi permitido amarem um ao outro de maneira idólatra. Ainda assim, quão comum isto é! Quão frequentemente um marido, uma mulher, um filho são colocados no lugar de Deus. Quantos destes, que são considerados bons cristãos, fixam suas afeições uns nos outros, de modo a não deixarem lugar para Deus. Eles buscam sua felicidade na criatura, não no Criador. Um pode verdadeiramente dizer ao outro: eu te vejo, Senhor, e objetivo de meus desejos. Ou seja, eu desejo nada mais a não ser a ti. Tu és a coisa que eu tanto busco. Todos os meus desejos estão em ti, e junto à lembrança de teu nome. Agora, se isto não é idolatria clara, eu não saberei dizer o que poderá ser. Tendo considerado largamente o que são esses ídolos, dos quais o apóstolo fala, eu vou inquirir agora o que pode ser feito mais sumariamente, como nós podemos nos precaver deles. Com este objetivo, eu aconselharia você, em primeiro lugar, a estar profundamente convencido de que nenhum deles traz felicidade, que nenhuma coisa, nenhuma pessoa debaixo do sol, não, nenhum amontoado de todos juntos pode dar alguma felicidade sólida, satisfatória a algum filho do homem. O próprio mundo leviano, imprudente, reconhece isto, sem refletir a respeito enquanto ele considera, ou mais do que isto, enquanto ele mantém veementemente que nenhum homem sobre a terra está satisfeito. A mesma observação foi feita há 2000 anos. Permita seja dada ao homem fortuna ou escolha de posição. Ainda assim, ninguém sobre a terra viverá satisfeito. E se nenhum homem sobre a terra está contente, é certo que nenhum homem é feliz, porque qualquer que seja a posição em que ele se encontre, o descontentamento é incompatível com a felicidade. De fato, não apenas a parte inconsequente do mundo, mas a parte pensante concorda que nenhum homem está satisfeito. A melancolia prova o que vemos, de todos os lados, no alto e no baixo, no rico e no pobre. E geralmente, quanto mais entendimento eles têm, mais descontentes eles estão, porque eles sabem, com uma maior distinção, pelo que se queixam e pelo que sentem dor. É verdade que cada um tem, para usar de um jargão atual e um excelente, seu cavalinho de pau, brinquedo de criança, alguma coisa que agrada ao garoto grande, por algumas poucas horas ou dias, e nisto ele espera ser feliz. Mas embora a esperança floresça eterna no peito do homem, o homem nunca é feliz, mas estará sempre pronto a ser, ainda que ele esteja caminhando na sombra inútil, que logo irá desaparecer. Assim sendo, aquela experiência universal nossa e de todos os novos amigos e familiares claramente prova que, como Deus fez nossos corações para si mesmo, então eles não terão descanso até que repousem nele. Até que nós nos familiarizemos com ele, nós não estaremos em paz. Como um escarnecedor da sabedoria de Deus busca sabedoria e não a encontra, assim, um escarnecedor da felicidade de Deus busca felicidade, mas não encontra. Já que você está totalmente convencido disto, eu o aconselho, em segundo lugar, a parar e considerar sobre si mesmo. Você pretende ser um tolo e um louco todos os seus dias? Já não está em tempo de cair em si? Finalmente acorde do sono e chacoalhe o pó. Liberte-se desta idolatria miserável e escolha a melhor parte. Decida-se firmemente a buscar a felicidade onde ela pode ser encontrada, onde ela não poderá ser buscada em vão. Decida-se a buscá-la no Deus verdadeiro, a fonte de toda bem-aventurança, e não se demore. Coloque em execução imediatamente o que você resolveu, vendo que todas as coisas estão prontas. Familiarize-se com ele e esteja em paz. Mas não resolva ou tente executar sua resolução confiando em suas próprias forças. Se você o fizer, você irá se frustrar extremamente. Você não será capaz de satisfazer-se com o mundo pecaminoso, muito menos com seu próprio coração pecaminoso, e menos do que tudo com os poderes da escuridão. Clame, portanto, ao forte por força. Debaixo de um profundo senso de sua própria fraqueza e desamparo, confie no Senhor Jeová, em quem está a força eterna. Eu o aconselho a clamar por ele por arrependimento, em particular, não apenas para uma consciência plena de sua impotência, mas por um senso agudo da culpa excessiva, vileza e loucura da idolatria que há tanto tempo o tem tragado. Clame por um conhecimento completo de si mesmo, de toda a sua propensão ao pecado e culpa.
Ore para que você possa estar completamente revelado a si mesmo, para que você possa se conhecer como você também é conhecido. Quando você então possuir esta convicção genuína, todos os seus ídolos perderão seus encantos. E você irá se surpreender em como você pôde, por tanto tempo, curvar-se sobre essas coisas em que não se pode confiar e que tão frequentemente se afundaram debaixo de você. O que você poderia ter perguntado a seguir? Jesus, agora que eu perdi tudo, permita-me cair sobre teu peito. Tu não disseste, se tu creres, tu verás a glória de Deus? Senhor, eu poderia crer. Ajuda-me em minha descrença e me ajuda agora. Ajuda-me a entrar agora no descanso que permanece para o povo de Deus, para aqueles que deram seu coração a Ti, todo o seu coração, que receberam a Ti como seu Deus e seu tudo. Ó Tu que és mais fiel do que os filhos dos homens, cheios de graça são seus lábios. Fala para que eu possa ver a Ti, e como as sombras que fogem diante do sol, então permita que todos os meus ídolos desapareçam à Tua presença. Do momento em que você começar a experimentar isto, lute a boa luta da fé. Tome o reino dos céus com veemência. Tome-o como se ele fosse através de uma tempestade. Negue a si mesmo todo o prazer que você não está divinamente consciente que o leva para mais perto de Deus. Tome sua cruz diária. Não se importe com a dor, se ela se colocar em seu caminho. Nada é impossível ao que crê. Você pode fazer todas as coisas através de Cristo que o fortalece. Faça-o corajosamente e apresse-se para a liberdade com a qual Cristo o faz livre. Sim, siga em seu nome e no poder de sua força, até que você conheça todo o amor de Deus que ultrapassa todo entendimento. E então você terá apenas que esperar até que Ele o chame ao seu reino eterno. Nós assistimos aí uma mensagem áudio de John Wesley, Idolatria Espiritual, na tradução do pastor Rafael Melo. O áudio não é um melhor assim, mas a gente vê a maneira como John Wesley pregava, a maneira, a propriedade, a base bíblica que ele utilizava, né? Então, são vários sermões que John Wesley deixou, que tem escrito para nós e agora estão começando a também ter em áudio. Então nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade de a gente poder desfrutar de alguns dos sermões de John Wesley. Então a gente preferiu hoje colocar para vocês ouvir esse áudio, justamente nessa semana em que nós entramos na semana da data marcante do Coração Aquecido, que é amanhã, dia 24 de maio. Quero também aqui saudar o Mateus, que está conosco, o Claito também. Deus possa abençoar vocês grandemente aí, viu? Então, bons irmãos, vamos estar nos despedindo e marcando, então pedindo para que os irmãos coloquem aí na sua agenda e nas orações. Dia 4 de julho, é a nossa data aí de reabertura da nossa igreja aqui em Canoas. Nós estamos orando ao Senhor e vamos estipular essa data, vamos fazer esse planejamento prévio, então com cerca de 40 dias aí, para a gente estar orando e pedindo a bênção do Senhor, pedindo a graça, tomando todas as medidas possíveis, que a gente possa então dia 4 de julho, 4 de 7, estar reabrindo as portas do nosso templo aqui em Canoas. Continuamos orando um pelos outros, pelos irmãos e irmãs que estão acamados, doentes, da nossa comunidade aqui, também colocando em orações essa questão ainda do país. Continua, está melhorando um pouco os números, mas a pandemia continua ainda, que cada vez mais a vacinação possa atingir um número maior de pessoas, para que aí sim a gente possa dizer que estamos, né, cada vez mais indo para um estágio de normalidade no nosso país. Creio que ainda custe um pouco, mas vamos estar orando nesse sentido. Colocando também a nossa liderança em oração,
para que a liderança possa estar tomando sempre as melhores decisões, principalmente nesse momento tão difícil em que passamos. Um ótimo domingo para você, para a sua família. Que Deus possa estar abençoando a cada um de nós. Fique todo em paz. Deus possa abençoar você. Amém.